Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e nós aqui do Jornal Plantão de Sábado esperamos que você esteja tendo um excelente sábado e que tenha um ótimo domingo também. E vamos juntos até 13h55. Começo falando do juiz aposentado que virou réu por falsidade ideológica e teve o pagamento cortado pelo Tribunal de São Paulo. O paradeiro de José Eduardo Franco dos Reis é desconhecido segundo os investigadores. Um juiz aposentado de 67 anos virou réu na Justiça de São Paulo por acusação de falsidade ideológica e uso de documento falso. O magistrado usava o nome de Edward Albert Lancelot Dodge Canterbury Caterham Wakefield, mas de acordo com o Ministério Público, se chamava José Eduardo Franco dos Reis. A farsa foi descoberta após o juiz ir até o Poupatempo Sé, que fica no centro de São Paulo, para tirar uma nova via do RG com o nome falso. Em depoimento prestado à polícia em dezembro de 2024, ele afirmou que Wakefield é seu irmão gêmeo que foi dado para adoção ainda quando criança, e 3 dias depois do depoimento, mudou do endereço que morava na capital paulista. José Eduardo nasceu no dia 16 de março de 1958, como consta no registro feito no cartório de Águas da Prata, interior de São Paulo. E em 1973, tirou seu RG com o nome verdadeiro. No ano de 1980, José Eduardo conseguiu um RG com o nome de Wakefield após apresentar a certidão de nascimento com dados falsos. O homem atuou como juiz por 23 anos e dizia ser descendente da nobreza britânica. O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou uma nota informando que o presidente Fernando Antônio Torres Garcia decidiu suspender até nova ordem todo tipo de pagamento que seriam feitos a ele. E o juízo da 29ª Vara Criminal de São Paulo expediu mandado de citação para que Reis seja comunicado sobre a ação penal contra ele e que possa apresentar defesa. No começo da semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas foram declarados réus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, depois de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Com a denúncia aceita, essa pessoa vira alvo de um processo judicial que pode levar à sua condenação. No direito brasileiro, o réu é classificado em 2 tipos. Primário, quando o indivíduo não tem sentença condenatória definitiva, e reincidente, quando há uma sentença condenatória definitiva. E para falar sobre este assunto, estamos aqui com o advogado criminalista, Dr. Felipe Mano. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui para poder ajudar vocês a esclarecer também alguns pontos em relação justamente às denúncias e esse fato que hoje a gente está presenciando no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Que agradecemos nós, gente. Vai ser muito importante para a população compreender todo esse processo. Doutor Felipe, nesse caso em que o presidente passou a ser considerado réu, o que pesa mais neste caso? A tentativa de um golpe de Estado ou plano de homicídio do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes? Olha, se você analisar friamente, você vê uma situação com uma acusação de tentativa de homicídio, o pensamento natural é de fato pender ali para uma tentativa de homicídio com algo que fosse mais pesado, algo que fosse, eu diria, mais prejudicial ao próprio Bolsonaro. Mas nesse caso é um pouco diferente porque a acusação que está sendo discutida hoje e a denúncia contra a qual foi apresentada contra o senhor Bolsonaro foi justamente de golpe, uma tentativa de golpe, na verdade, porque se fosse golpe já não teria nem denúncia, se fosse o caso. Mas, de fato, é isso. Óbvio que as tentativas, né, e o plano para ter o homicídio do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do Alexandre de Moraes podem ser considerados agravantes, de fato, essa denúncia e esse julgamento que está acontecendo agora no STF. Perfeito. E o que deverá acontecer agora, doutor Felipe? Os advogados de defesa já podem recorrer ao pedido de anulação do processo e levar ao plenário da Corte, ou será preciso esperar que o caso tenha transitado em julgado? Nesse momento, embora possa caber recursos como um agravo regimental ou até um habeas corpus, a jurisprudência do STF é mais restritiva em relação à aceitação da denúncia. Então, nesse momento, embora caiba recurso, ainda eu sou mais propenso a falar que não teria um efeito de fato. E em relação ao trânsito em julgado, a gente só pode
O trânsito julgado, de fato, é o término do processo. Então, quando a gente tem um trânsito julgado, já não cabe mais recurso. Aquela sentença ou aquela decisão se torna definitiva. Perfeito. Pesa sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete integrantes envolvidos no processo de golpe de Estado, outras denúncias e, no total, mais 9 acusações como fake news, interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas, uso indevido da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e outros. Como o senhor analisa todas essas denúncias? Que é muita coisa, né? Exatamente. São muitas denúncias, são muitos inquéritos, na verdade, que estão tramitando em desfavor, né, ou, enfim, contra não só Bolsonaro, mas também contra outras pessoas que estão envolvidas nesses fatos. Só que isso não influencia diretamente na acusação que hoje a gente já teve a denúncia aceita pelo STF. Por quê? Porque são ações diferentes. Óbvio, se tiver uma condenação em um desses inquéritos, né, tiver uma denúncia e depois tiver ali uma condenação, isso não influencia no primeiro caso, que hoje a gente está vendo no STF. Obviamente, isso pode, no final, somar a pena, né, se tiver mais de uma condenação acumulada com a outra, mas eles não impactam. Mas, de fato, são problemas apartados, problemas graves, né, problemas que isso, querendo ou não, acaba trazendo um impacto negativo para a sociedade como um todo, até porque é um ex-presidente que está envolvido em uma série de escândalos e de denúncias. E todas essas ações que eu acabei de citar, por exemplo, levaria um tempo, vamos supor, de fake news, ABI, levaria um tempo para poder ser processado? Ou isso, como o senhor disse, vai somar só no final mesmo de tudo, pode agravar no final do processo? São processos autônomos, na verdade. Certo. Então, cada inquérito, ele depende da produção de provas que tem ali. Então, são quebras de sigilos bancários, quebras de sigilos telefônicos ou a intimação de testemunhas para saber se, de fato, aquele inquérito tem substância para virar uma denúncia em algum momento. Isso é um processo prévio ao processo penal, propriamente dito. Então, eles caminham, né, não necessariamente juntos, eles caminham de formas apartadas, de forma autônoma. Isso, a depender, né, num futuro não tão distante, pode ter concluído e em cada uma dos casos, dos inquéritos, pode ter uma denúncia com uma acusação e depois com um trânsito em julgados favorável com o Bolsonaro com uma condenação maior ou menor, a depender da pena e da gravidade dos atos ali cometidos, como pode ter ali a conclusão desses inquéritos e não ter nenhuma denúncia. O Ministério Público pode entender por não apresentar uma denúncia e pedir o arquivamento desses inquéritos. Perfeito. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro for condenado, ele estará sujeito a quantos anos de prisão, já que ele tem 70 anos de idade? O fato dele ter 70 anos de idade, na verdade, não influencia nas penas que ele pode somar ou agregar no final de todos os processos. Por quê? A idade só vai influenciar, nesse caso, em relação ao prazo prescricional, porque a prescrição para quem tem essa idade corre pela metade. Mas, de forma alguma, isso vai poder, de alguma forma, impactar no total dos anos de condenação que ele pode ter. Obviamente, por ser mais de 8 anos, o caso que hoje está no STF, isso pode gerar ali um regime fechado de início. Obviamente que com 70 anos e eventuais problemas de saúde, ele pode solicitar ou pode requerer a prisão domiciliar, mas isso não necessariamente vai ser aceito e vai ser analisado pedido a pedido. Isso, querendo ou não, é um pouco mais subjetivo, um pouco mais difícil de falar nesse momento. Mas, resumindo, a pena não vai ser amenizada ou diminuída por conta da idade que ele tem hoje. Perfeito. E sobre o caso da próxima eleição, por enquanto, o ex-presidente não poderá ser candidato até 2030, mas ele mantém a intenção de concorrer no ano que vem. É bom reafirmar que, além da abertura desta ação penal da tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente também é alvo de outras investigações no Supremo Tribunal Federal. Qual a perspectiva dele conseguir uma vitória recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral? Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral já deu uma decisão na sua Corte Suprema ali. Perfeito. Isso, querendo ou não cabe mais nenhuma decisão dentro do próprio TSE. Teve de fato um recurso contra essa decisão do TSE, que foi para o STF. Esse recurso
foi para um recurso extraordinário que foi primeiramente distribuído para o Zanin. Mas como o Zanin ele advogou e trabalhou em favor do Partido dos Trabalhadores em 2022, ele pediu a redistribuição do caso. Esse caso hoje está com o ministro Fux. Até agora não teve nenhum andamento relevante nesse caso e, por isso, a gente não consegue falar de fato, com certeza, se isso vai ser resolvido até lá ou se algum outro inquérito pode impedir ele de ser eleito. Mas, a princípio, hoje o cenário que nós temos é que, de fato, ele não vai poder se eleger. E se eu perguntar, doutor, no caso, se for impactar para que não possa se eleger no ano que vem, teria um prazo, por exemplo, isso tem que acontecer até junho ou até agosto, ou não, é difícil calcular isso agora? É muito difícil calcular isso agora. Se a gente voltar um pouquinho no tempo e a gente vê em 2018, o próprio presidente Lula, ele tentou até o último momento se candidatar e não conseguiu. Então, a gente vê ali o próprio Bolsonaro, né, numa pré-candidatura, ali numa candidatura em que não tinha um representante do PT ou um representante da esquerda nesse primeiro momento, e só depois surgiu o Haddad para tentar, de alguma forma, se candidatar e tentar ali se eleger, na verdade. Só que isso, infelizmente, é difícil falar, olha, pode ser uma decisão hoje, essa decisão é terminativa, pode ser uma decisão monocrática, que é de um só ministro. E ele fala, olha, realmente está absolutamente tudo errado, né, em termos leigos, vamos voltar tudo, e nesse momento ele passa a ser elegível. Mas aquela decisão também é passível de outros recursos, né, embargo de declaração, ao próprio agravo regimental, agravo interno. Isso pode, querendo ou não, voltar também ao status quo, e essa decisão inicial, que pode ser dada em qualquer momento, pode ser também reformada. Para iniciar nosso bate-papo, no seu ponto de vista, com a sua experiência, nesse processo todo que está acontecendo, o que pode chegar no resultado? Você acha que o ex-presidente pode ser condenado ou muita coisa vai acontecer para, de fato, ter essa reflexão? É isso que vai acontecer? Olha, em relação especificamente ao caso que está sendo julgado hoje no STF, que diz respeito ali aos fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro, já existem muitas condenações, eu diria centenas de condenações em relação aos réus envolvidos hoje, que foram envolvidos ali no dia 8 de janeiro. Esses réus tiveram penas altas, tiveram penas significativas, embora algumas ainda estejam pendentes ali de serem rediscutidas, né, como a gente viu o próprio ministro Fux se manifestando a respeito. Só que, pelo que tudo caminha, de acordo com o que temos hoje no inquérito, com as provas apresentadas, que são provas contundentes, provas muito fortes contra o Bolsonaro e contra também a todos aqueles que foram acusados e fizeram parte dessa denúncia, a tendência é que, de fato, ele seja condenado. Perfeito, está ótimo. A gente conversou com o advogado criminalista, o doutor Felipe Mano. Muito obrigado por estar com a gente, por esclarecer, que espero que possa contar com a sua presença novamente aqui nesse espaço. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Uma ótima tarde, um ótimo sábado e domingo também para o senhor. Para você também. Muito obrigado. O governo chinês pediu aos Estados Unidos que retirassem as sobretaxas e registrou uma queixa na Organização Mundial do Comércio em resposta às novas tarifas impostas ao país asiático. Como promessa, hoje entrou em vigor as tarifas alfandegárias de 10% sobre os produtos que os Estados Unidos importam do resto do mundo. O Ministério do Comércio da China disse em nota que as novas tarifas dos Estados Unidos são típica intimidação unilateral e que violam as regras da Organização Mundial do Comércio. O governo chinês reiterou o pedido aos Estados Unidos que retirassem as sobretaxas adicional de 34% sobre as importações chinesas. Essa tarifa se soma a taxas anteriores que os Estados Unidos impuseram sobre as importações, elevando o total de tarifas que esses produtos enfrentarão no mercado americano para cerca de 60%. A China respondeu ao governo americano com a adoção de tarifas também de 34% sobre produtos dos Estados Unidos. A ação da China na Organização Mundial do Comércio tende a ter impacto limitado, já que a organização para resolver disputas comerciais está inativa desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump. Hoje entrou em vigor o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump, com taxa de 10% sobre grande parte dos produtos que os Estados Unidos importam do resto do mundo,
Um choque no comércio global que deve se intensificar nos próximos dias. Apesar do colapso nas bolsas americanas e internacionais, Donald Trump segue determinado a manter o aumento das taxas de importação. O piso universal de 10% decidido por Trump é adicionado aos impostos alfandegários, que já existiam. As tarifas superiores entraram em vigor nos portos, aeroportos e armazéns alfandegários dos Estados Unidos a partir da meia-noite. O Brasil ficou no grupo com a taxação mínima de 10% imposta pelo governo de Donald Trump aos produtos importados, conforme lista revelada apresentada por ele, o chamou de o Dia da Libertação. O Supremo Tribunal Federal negou de maneira definitiva um recurso do Partido Solidariedade que pedia pagamento retroativo da nova fórmula de correção do FGTS. Antes, o dinheiro rendia 3% mais taxa referencial, que às vezes era zero. Em 2024, foi definido que os trabalhadores sempre receberiam o mesmo percentual da inflação, mas isso apenas para os depósitos feitos a partir daquela data. O Solidariedade pediu que o IPCA fosse aplicado nos recursos de até 5 anos antes, o que geraria uma despesa extra para o governo. Hoje, o STF encerrou a conversa e fica tudo como está. O Brasil já registrou 504 mortos pela dengue. É o que mostra o painel de arboviroses do Ministério da Saúde. Apesar desses números alarmantes, os casos de mortes por dengue ainda é menor do que o registrado do mesmo período do ano anterior. O Brasil registrou 504 mortes em 2025. Os dados foram divulgados pelo painel de arboviroses do Ministério da Saúde e, apesar de alarmante, o número é 83,3% menor do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Foram registrados entre os meses de janeiro a março. O maior número de mortes por dengue aconteceram em São Paulo e a Secretaria de Saúde do Estado está realizando uma força-tarefa nos municípios para controlar a dengue e outras arboviroses. Além de São Paulo, os estados Paraná e Minas Gerais têm números expressivos de mortes, com mais de 30 mortes registradas. Para evitar que os números de casos aumentem, é necessário eliminar criadouros que possam acumular água parada, onde o mosquito pode se proliferar, como garrafas, pneus e vasos. Usar repelentes, mosquiteiros e telas em janelas e portas, participar da fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo SUS. A cidade do Rio de Janeiro registrou mais de 100 milímetros de chuva acumulados nas últimas horas. 10 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme de Defesa Civil Municipal foram acionadas e pontos de abrigos a moradores foram disponibilizados. Nas últimas horas, a cidade do Rio de Janeiro registrou mais de 100 milímetros de chuva em diversas estações meteorológicas do Sistema de Alerta Rio. A estação da Tijuca foi a mais afetada pelas chuvas, registrando 141,6 milímetros, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. A estação Alto da Boa Vista também está entre as que registraram os maiores índices de chuva, com 128 milímetros acumulados. 10 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme da Defesa Civil Municipal foram acionadas na região da Grande Tijuca e nas comunidades da Formiga, Andaraí e Borel. Diversos pontos de abrigo e apoio aos moradores da região foram disponibilizados e, após a chuva diminuir, as sirenes foram desmobilizadas por volta das 8h30 da manhã. A capital segue no estágio 2 de 5 níveis de alerta, que significa que há riscos de ocorrência de alto impacto na cidade. 2 deslizamentos e 1 desabamento foram registrados, mas sem nenhum ferido. A Defesa Civil foi acionada 44 vezes e, até o último balanço do Centro de Operações do Rio de Janeiro, 24 bolsões ou lâminas d'água em vias principais e 7 quedas de árvores ou galho foram registrados. Em Guadalupe, equipes da Prefeitura já foram acionadas para remover uma árvore que ocupa uma das faixas da pista da estrada do Camboatá, na altura da Avenida Brasil, sentido Vila Militar. O Sistema Alerta Rio afirmou que o constante transporte de umidade do oceano para o continente deve continuar afetando a capital fluminense ao longo do dia. O presidente americano Donald Trump estendeu o prazo para que o TikTok encontre um comprador não chinês a fim de evitar ser proibido nos Estados Unidos por motivos de segurança nacional.
A controladora do TikTok, a ByteDance, teria até hoje para vender a filial, em virtude de uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso americano para impedir que autoridades chinesas usem o aplicativo para espionar o país. De acordo com o próprio TikTok, aproximadamente 60% do capital da ByteDance é devido por investidores não chineses, o que significa que a plataforma de vídeo não seria mais controlada majoritariamente por uma empresa chinesa, uma exigência fundamental do Congresso. O novo prazo dado pelo presidente americano, Donald Trump, é por mais 75 dias. A data limite agora é 19 de junho para que os executivos do aplicativo executem a transação. O tratamento de sementes é uma etapa fundamental para garantir altas produtividades no campo, além de proteger contra doenças e pragas como os nematóides. Essa técnica melhora o desenvolvimento das plantas desde o início do ciclo. Em Dourados, a procura por esse tipo de tecnologia tem crescido. Para garantir altos índices de produtividade, cada etapa do plantio faz a diferença. Antes mesmo de a semente tocar o solo, ela passa por um processo de tratamento especial que protege contra nematóides, os vermes microscópicos que vivem no solo e atacam as raízes das plantas, dificultando a absorção de água e nutrientes. Além disso, o tratamento de sementes também previne doenças, combate insetos e fortalece o desenvolvimento das plantas. O tratamento de semente é algo que já vem de muitos anos, né, sendo incorporado na agricultura e traz benefícios gigantes, né? Então, e principalmente o tratamento industrial, que veio revolucionando o tratamento de semente como um todo. Porque no tratamento industrial, a segurança do tratamento é muito maior e a precisão também. Então, no tratamento industrial, nós temos máquinas altamente precisas que vão colocar os produtos certos na quantidade certa para ficar disponível para o agricultor na hora do plantio e esse produto fazer a proteção no qual ele deve fazer, seja contra insetos, seja contra fungos e também contra o uso de biológico, o uso de outros promotores que vão ajudar o arranque inicial da semente lá na hora do campo, quando o produtor plantar. O tratamento de sementes pode ser químico, biológico ou misto, combinando os dois métodos. O químico utiliza defensivos agrícolas como fungicidas, inseticidas e nematicidas. Já o biológico emprega micro-organismos benéficos como fungos e bactérias que atuam no controle natural de patógenos e no fortalecimento das plantas. Normalmente esses produtos biológicos eles têm uma atuação mais lenta, né? Então eles vão o quê? Muitas vezes eles são próprios fungos que vão infectar outros fungos. Ou eles produzem algumas substâncias que são tóxicas àqueles outros fungos que vão prejudicar a semente. Então tem diferentes mecanismos de ações, dependendo do produto, que eles podem acionar diretamente no fungo ou através de algum produto que eles produzam que vão inibir o crescimento do fungo maléfico, né? O tratamento de sementes pode ser realizado tanto em indústrias especializadas quanto na própria fazenda. A escolha do método depende da realidade de cada propriedade. Estudos mostram que o uso de biológicos à base de bacilos pode reduzir em torno de 15% a população de nematóides, atuando tanto na promoção de crescimento quanto no controle da praga. Tem algumas características que o tratamento industrial, chamado TSI, ele tem mais benefício, porque eu consigo colocar mais produtos no tratamento, eu tenho, digamos assim, a certeza que aqueles produtos vão ter na dose certa e o recobrimento correto. Além disso, eu consigo colocar polímeros pós-secantes que vão fazer com que a semente esteja na dosagem certa e não fique úmida, fique fácil para realizar o plantio e a semeadura como um todo. No on-farm também consegue-se fazer um bom tratamento, porém tem que ter muito mais cuidado, que
porque às vezes as máquinas não são precisas e o que a gente às vezes encontra é o quê? Dosagem errada, uso de produtos não recomendados do tratamento, uso de superdosagens e acaba que às vezes o volume de calda é muito grande e essa semente fica muito úmida. Se a semente fica muito úmida, ela começa a ter problema depois lá na germinação, pode prejudicar o processo da emergência e o desenvolvimento dessas plantas lá no campo. No Brasil, quase 100% das sementes já passam por algum tipo de tratamento. Em Dourados, a procura por tratamento industrial vem aumentando. Em culturas como soja, milho e algodão, o uso combinado de químicos e biológicos ajuda a controlar pragas sem comprometer o potencial produtivo. A demanda está crescendo, né? O produtor rural, ele quer aí a semente de qualidade, sem sofrer riscos aí de que essa lavoura não vai produzir. Então, ele procura aí um tratamento eficaz, né? Quando a gente se trata de TSI, né, que é o tratamento da semente industrial, que o produtor ele quer uma segurança, né? E um maior índice aí de assertividade, de qualidade, de eficiência dessa semente. Quando uma guerra acaba, sobram a destruição, a saudade de quem morreu e as minas terrestres. Muitas colocadas durante o combate não são desarmadas e continuam provocando grandes tragédias. Segundo a Cruz Vermelha, apenas na Síria, mais de 70 pessoas morreram depois da queda de Bashar al-Assad. Mas tem mais. Desde a queda de Bashar al-Assad, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha divulgou números que apontam a segurança mais do que frágil na Síria. De acordo com os dados, mais de 700 pessoas morreram no país árabe desde dezembro do ano passado, vítimas de minas terrestres, após a morte do ditador Assad. De janeiro ao início de dezembro de 2024, 912 mortes foram registradas. A organização revelou que as minas terrestres e outros artefatos explosivos tiraram a vida de crianças enquanto estavam brincando, mulheres ficaram feridas enquanto coletavam lenha ou sucata e fazendeiros ficaram mutilados enquanto trabalhavam nos campos. Na faixa de Gaza, as munições explosivas não detonadas matam 2 pessoas por dia, principalmente crianças que são maioria da população. De acordo com o Serviço de Luta contra Minas da Organização Mundial da Saúde, 5 a 10% dos artefatos explosivos que estão em Gaza não foram detonados, e a retirada de todos esses objetos pode levar até 14 anos para ser feita. Essa silenciosa ameaça se alastra pelos escombros da guerra entre Israel e Hamas. As crianças vagam entre os escombros e são atraídas por essas coisas raras, que acabam se tornando armadilhas mortais. Como outros jovens palestinos, um adolescente de 15 anos retornou para casa após o cessar-fogo estabelecido em janeiro, interrompido no dia 18 de março, quando perdeu uma das pernas por conta de um artefato explosivo abandonado nas ruínas de sua casa, em Rafah, onde os ataques aéreos foram mais intensos. As armas são descritas como projéteis de artilharia que pesam dezenas de quilos. Não se tem informações de quantas munições não detonadas ainda estão espalhadas pelo enclave, e no norte, onde durante os meses os combates terrestres foram intensos, o tipo de munição sem explodir costuma ser de morteiros, granadas e muitas balas, segundo o britânico Nicholas Orr, um ex-detonador de bombas. Não se tem informações de quantas munições não detonadas ainda estão espalhadas pelo enclave. E no norte, onde durante os meses os combates terrestres foram intensos, o tipo de munição sem explodir costuma ser de morteiros, granadas e muitas balas, segundo o britânico Nicholas Orr, um ex-destruidor de minas. E quando o assunto é mina explosiva, melhor convocar um rato. Segundo a organização beneficente belga, um deles estabeleceu um recorde mundial ao detectar mais de 100 minas no Camboja, país ainda vítima dos artefatos devido a décadas de conflitos civis. Quem disse que eles só servem para assustar as pessoas e disseminar doenças? Recentemente, um rato estabeleceu um recorde mundial a detectar mais de 100 minas no Camboja. O país asiático é uma grande vítima dos artefatos devido a décadas de conflitos civis. Ronin, de 5 anos, localizou 109 minas terrestres mortais e 15 outros artefatos explosivos desde o início de seu uso na província de Preah-Vihear, em agosto de 2021. A informação foi confirmada pela organização beneficente belga Apopo em um comunicado. O animal foi designado como o melhor rato detector de minas na história da ONG e os feitos excepcionais lhe valeram o título do Guinness World Records, o que destaca o papel essencial desses roedores na desminagem humanitária. Ronin estabeleceu o recorde ao superar um rato chamado Magawa,
que localizou 71 minas terrestres e 38 munições que não explodiram durante seus 5 anos de serviço antes de se aposentar em 2021. A organização acredita que o novo ratão recordista ainda pode ter 2 anos ou mais de trabalho de detecção. Segundo números oficiais, 20 mil pessoas morreram no Camboja por causa de minas esquecidas e outros equipamentos militares antigos desde 1979, e o dobro de pessoas ficaram feridas. O país asiático fixou o objetivo de limpar todo o seu território de minas até 2025, mas teve que adiar a data limite em 5 anos devido à falta de fundos e à descoberta de novas áreas minadas na fronteira tailandesa. Um estudo realizado na Bélgica mostra que subir escadas é uma maneira fácil e eficaz de reverter a perda de força decorrente do envelhecimento. A pesquisa se baseia em estudos anteriores que mostraram que uma escada pode ser uma fonte eficaz de exercício. Segundo o novo estudo, subir escadas pode favorecer o ganho de potência muscular, algo fundamental para evitar quedas na terceira idade. Pesquisadores na Bélgica designaram aleatoriamente 46 adultos saudáveis com idades entre 65 e 80 anos para um treino em máquina de leg press ou um exercício de subida de escadas. O estudo mostrou que tanto o treino na máquina quanto subir 2 lances de escada algumas vezes, 2 vezes por semana, durante 12 semanas, levaram a ganhos na potência muscular e na funcionalidade. À medida que envelhecemos, começamos a perder não apenas força muscular, mas também potência. E a potência muscular, a capacidade de uma pessoa utilizar sua força rapidamente, é crucial para que adultos mais velhos consigam se equilibrar em caso de tropeçar. Os resultados da pesquisa mostram que subir escadas pode ser uma maneira acessível e caseira para os idosos desenvolverem potência muscular. 2 vezes por semana, os participantes do estudo se exercitavam em um laboratório da universidade por 35 minutos. Após um aquecimento de 10 minutos em uma bicicleta ergométrica, realizavam 2 exercícios para a parte superior do corpo em máquinas de musculação de supino e remada baixa. Depois, metade dos participantes foi designada aleatoriamente para um treino na máquina de leg press e a outra metade para um exercício de subida de escadas. O grupo da escada começou com 4 séries de subidas em uma caixa de cerca de 30 ou 40 centímetros de altura, esquema conhecido como step-ups, alternando 2 séries por perna para induzir fadiga muscular e construir força. Os participantes se moviam em um ritmo lento e controlado, levando 2 segundos para subir e outros 2 para descer. Na 5ª semana, começaram a subir o mais rápido possível 2 lances de 6 degraus, cada com um patamar intermediário, e descansavam por 45 segundos, o que incluía a descida. Repetiam essa sequência 4 vezes e não podiam pular degraus nem usar o corrimão. Ao final do estudo, os participantes desse grupo usavam coletes com peso ao subir os degraus. O outro grupo fez 4 séries de 12 a 15 repetições em uma máquina pneumática de leg press que usa ar pressurizado para criar resistência, alternando 2 séries por perna. Após 4 semanas, os pesquisadores instruíram os participantes a empurrar o mais rápido possível com as pernas, chegando a se impulsionar para fora da plataforma da máquina. A CBF anunciou um prazo para anunciar um novo técnico para a seleção brasileira, dia 2 de junho, poucos dias antes da próxima data da FIFA. A Confederação Brasileira de Futebol definiu um prazo para o anúncio do novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, até o dia 2 de junho, quando será a próxima data FIFA. O presidente Edinaldo Rodrigues se reuniu com Rodrigo Caetano, coordenador-geral das seleções masculinas, e Juan, coordenador técnico, para discutir sobre a escolha do novo treinador.
Edinaldo afirmou que em breve o nome será anunciado, a tempo de fazer a convocação para os 2 jogos das eliminatórias de junho, contra o Equador fora de casa e contra o Paraguai no Brasil. Jorge Jesus é o plano A da CBF, mas a contratação do português ainda tem alguns entraves. A entidade adota cautela diante de empecilhos com o Al Hilal e não descarta olhar para outras opções. A sua saída da Arábia Saudita, no entanto, tem condições: a Champions League da Ásia e a luta pelo título no Campeonato Saudita. No pior dos casos, Jorge Jesus só teria caminho livre no fim de maio. Outros nomes no radar da CBF são o de Carlo Ancelotti, sonho antigo de Edinaldo Rodrigues, mas o contrato com o Real Madrid complica as negociações. Abel Ferreira, do Palmeiras, e José Mourinho, do Fenerbahçe. Ambos, contudo, carregam o mesmo problema: contratos longos com seus respectivos clubes. A novidade entre os nomes especulados é o de Deschamps. Campeão da Copa do Mundo de 2018, o treinador da França foi oferecido à CBF. Apesar de ter contrato com os europeus até o fim da Copa do Mundo de 2026, ele estaria disposto a trocar a França pelo Brasil antes da Copa do Mundo. O Plantão de Sábado fica por aqui. Agradecemos imensamente por você estar aqui com a gente nessa edição especial, porque você possa descansar, ficar com a família. Kiko, vamos ficar com essa imagem maravilhosa aqui da capital paulista, que você está vendo agora. Aqui em São Paulo está nublado, uma oportunidade de aquecer o coração, estar com a família, tomar aquele cafezinho, um chocolate quente. O que você acha, hein? É muito importante aproveitar esse momento. Aqui está agora, nesse exato momento, 19 graus. Tá? Então, muita gente aqui na Praça da República está com casaco, outros de bermuda, cada um com a sua temperatura aí do seu próprio corpo, tá certo? Um abraço imenso no seu coração, um ótimo final de semana e até a próxima. Acompanhe a programação especial aqui da HIT. Tchau, fica com Deus.